Olá a todos, espero que vocês estejam bem. Nos encontramos hoje para continuar nossa série sobre as maiores personalidades do mundo da alta tecnologia. E hoje encontramos nosso falecido Steve Jobs. Mas como sempre, antes de começar, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder as próximas novidades. E lá vamos nós, vamos descobrir a vida de Steve Jobs imediatamente. Se você nunca viu a biografia de Steve Jobs ou viu o filme sobre esse personagem famoso, você pode aprender muito com este vídeo. Steve Jobs nasceu em 24 de fevereiro de 1955. Seus pais biológicos, um estudante sírio e uma jovem católica americana, foram forçados a abandonar o bebê. Na verdade, seu avô biológico ameaçou sua mãe de deserdá-la se ela decidisse se casar com um homem que não fosse católico. Nosso bebê Steve é então adotado por um casal americano, Paul Reynolds Jobs e sua esposa Clara Hogampian. A pequena família mudou-se rapidamente para a Califórnia e o jovem Steve cresceu junto com a sua paixão por eletrônicos. Steve então segue uma educação normal. Aos 13 anos, o menino não hesita em telefonar para o presidente da empresa Hewlett-Packard, especializado em eletrônica. O jovem Steve, após longos minutos de conversa, acaba conseguindo as peças de que precisa para um projeto. E até consegue um emprego de verão na HP. No colégio, ele conhece seu amigo e companheiro Steve Wozniak. Em 1972, o jovem partiu para Portland para continuar seus estudos na University of Head College. Como muitos gênios da computação, Steve Jobs está começando a ficar entediado nos bancos da faculdade. Ele então decide interromper o curso e atender os que o interessam como auditor livre. O jovem então experimentará muitas coisas na tendência hippie dessa época. Em 1974, ele decidiu voltar para os seus pais e rapidamente encontrou um emprego como designer de videogame na Atari. Ainda influenciado pela cultura hippie, ele fez uma viagem à Índia com um punhado de amigos. De volta aos Estados Unidos, ele assumiu seu cargo na Atari, onde trabalhou com seu companheiro Steve Wozniak no projeto de circuito eletrônico do jogo Breakout. Em 1975, os dois amigos projetaram um protótipo de computador e em 1º de abril de 1976 nasceu a empresa Apple. Em seguida, segue uma subida excepcional. Os dois camaradas montam rapidamente os primeiros Apples na garagem de Steve. No ano seguinte, eles lançaram o Apple II, que se tornou o primeiro computador pessoal a ser vendido em grande escala. Em 1980, a empresa abriu capital e foi então que Steve Jobs ganhou uma boa fortuna. Steve Jobs tem uma filha com Kristen Brennan, sua namorada da época. Depois de anos negando a paternidade desta criança, ele finalmente a reconheceu legalmente. Aos 25, ele se tornou um multimilionário. Em 1983, foi lançado o Apple Lisa. E no ano seguinte, é a vez do Macintosh ver a luz do dia e marcar o surgimento do mouse. Steve acaba admitindo que o nome do computador é uma homenagem à filha nascida alguns anos antes. Para lançar uma enorme campanha publicitária, o jovem contratou John Sculley, então CEO da Pepsi Cola. Em 1984, uma feroz luta pelo poder começou entre Steve Jobs e John Sculley. Tendo perdido a batalha, Steve se vê excluído de todos os cargos de tomada de decisão e decide deixar a sua própria empresa no ano seguinte. Steve Jobs não se deixou derrotar e fundou os computadores Nest. Infelizmente, os produtos não têm sucesso, mas permitem que o jovem implemente tecnologias revolucionárias. Além disso, em 1985, Steve Jobs conheceu sua irmã biológica pela primeira vez. Depois de se reunir com sua mãe, Joanne Carol Schiebel, uma americana de origem suíça, Steve descobre que tem uma irmã, Mona Simpson. Mantendo um bom relacionamento, os dois irmãos tornam-se próximos. Se tudo vai bem com as mulheres de sua família biológica, não é a mesma coisa do lado paterno. Steve também pesquisa seu pai biológico, Abdul Fayyah Jandali, um muçulmano sírio, e decide não se encontrar com ele. No entanto, ironicamente, seu pai biológico se converteu em um gerente de restaurante e recebeu seu filho em seu estabelecimento alguns anos antes. Em 1986, Steve Jobs também comprou um conhecido estúdio de animação, hoje a Pixar.
Ao mesmo tempo, fechou o contrato com a Disney, que cuidava do financiamento e distribuição. O estúdio vai registrar seu primeiro sucesso com o filme Toy Story em 1995. Nos créditos do filme, podemos ver Steve Jobs credenciado com o título de produtor executivo. No final de 1996, a Apple voltou à carga e comprou a Nest. Steve Jobs torna-se CEO novamente no mês de setembro seguinte. Sob sua liderança, a Apple está emergindo do precipício em que a empresa estava afundando. Perto da falência, Steve Jobs voltou ao sucesso lançando o iMac em 1998, depois o iPod em 2001. A Apple continuou seu ímpeto e revolucionou a indústria musical com o lançamento do iTunes no mesmo ano. Finalmente, a iTunes Store foi lançada em 2003 e a abertura das Apple Stores selou a popularidade dos produtos da Apple para sempre. O mundo está mudando rapidamente e Steve Jobs não disse sua última palavra. Se o homem conseguir se estabelecer no mundo da computação, ele decidirá marcar seu território no mundo da telefonia. Em 2007, o famoso iPhone foi lançado com um grande alarde. Um telefone que vem revolucionar tudo, integrando internet, música e vídeo. Agora, as ações da Apple estão disparando. Neste mesmo ano, Steve Jobs enterra a machadinha com Bill Gates. Na verdade, o homem da maçã sempre teve uma certa aversão do chefe da Microsoft. Esta guerra é simplesmente o resultado de uma competição acirrada entre os dois gigantes de TI. Para que isso acabe, será necessário aguardar o aparecimento dos dois grandes homens no set da conferência All Things Digital, que tratam de elogios mútuos. O iPad saiu em 2010 e impôs a marca à maçã como referência na área de tecnologia. O sucesso da Apple, especialmente ao longo de 30 anos, tornou a empresa uma das empresas mais ricas do planeta. Depois da Apple alcançar o seu ponto mais alto, seu cofundador deixa nosso mundo. Sofria de câncer no pâncreas desde 2003, mas morreu em 5 de outubro de 2011, aos 56 anos, em sua casa em Palo Alto. O gênio da computação e visionário Steve Jobs conseguiu realizar seu sonho ao criar uma empresa pioneira de computadores pessoais. Haverá homenagens de todo o mundo para saudar a memória de um homem de talento e ideias que marcaram sua época. A Apple, agora órfã, vê Tim Cook assumindo o controle da empresa como Steve Jobs desejava. 3 fatos originais sobre Steve Jobs em sua biografia. Número 1. Steve Jobs decide mudar todo o design do iPhone alguns meses antes do lançamento. No momento, uma pequena equipe trabalha há muitos meses em segredo no projeto do iPad. A Apple, então, decide fazer parceria com a Motorola para criar um telefone chamado Roca-R, que incorpora a funcionalidade do iPod. Acabou sendo um verdadeiro fracasso. Steve dirá: o dispositivo que pode nos colocar em apuros é o telefone celular. O mercado de câmeras digitais foi dizimado por telefones equipados com câmeras, e o mesmo pode acontecer com o iPod se os fabricantes de celulares começarem a integrar tocadores de música em seus aparelhos. Verdadeiro visionário. Resultado, poucos meses antes do lançamento do iPhone, Steve decide modificar o design do aparelho, uma decisão que obrigará toda a equipe a revisar toda a parte interna do smartphone. Número 2. Ele jura a destruição do Android. Steve disse: se tivermos um bom relacionamento que garantimos ao Google o acesso ao iPhone e também a 1 ou 2 ícones do menu principal. Steve também ameaçou o Google dizendo que se a empresa continuasse a desenvolver o Android e a usar qualquer recurso do iPhone como multitoque, ele não hesitaria em levá-los ao tribunal. Steve Jobs chegou a dizer que os produtos do Google eram uma porcaria, o tom é claro. Número 3. Para Steve Jobs, a Microsoft não tem gosto. Tal como aconteceu com o Google, Steve Jobs nunca foi terno e nunca mediu as palavras com seu grande rival, a Microsoft. Para Steve, é muito claro, a Microsoft não tem gosto e não tem ideias fora do comum. Pois é, amigos, agora vocês já sabem tudo sobre a vida do gênio que foi Steve Jobs. Se você desejar encontrar mais informações sobre sua vida, encorajo-o a ler a biografia Steve Jobs, particularmente rica em informações. Antes de sair, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho de notificações. Quanto a mim, nos encontraremos muito rapidamente para novas descobertas de alta tecnologia. Cuidem-se e nos vemos em breve.